Bom dia a todos, retornando os nossos trabalhos da oitiva, hoje, 27 de abril de 2023, às 10 horas e 50 minutos, a Comissão Parlamentar de Inquérito número 02/2022, criada pela Portaria número 36, de 2 de dezembro de 2022, para apurar supostas irregularidades na Secretaria Municipal de Obras e Transporte, devendo ser apurado os fatos certos e determinados concernente a suspeita de desvio de peças da frota de veículos da municipalidade, suspeita de superfaturamento em compras de peças e combustível, utilizando cartão corporativo, e suspeita de não ter havido licitação na contratação de empresa operadora de cartão de crédito. Essa comissão ela é composta pelos vereadores Silvio Silva, presidente, vereador Adilson Mário Alves, vereador Adilson Mário Alves, relator, e membro a vereadora Carla Francisca Vieira Araújo. As oitivas serão realizadas mediante sistema audiovisual, tudo nos termos do parágrafo 1º do artigo 405 do CPP, alterado pela Lei 1719 de 2008. O arquivo de áudio e vídeo será salvo em CD ou DVD, sendo reduzido a termo apenas no caso de problemas técnicos. O senhor Edson Mendes da Silva, representante legal da empresa 3E Comercial Limitada, se faz representado pelo o advogado Dr. Leonardo Oliveira Graciano, OAB MG 219-388, do qual eu advirto o nobre defensor que lhe é vedado interferir nas perguntas feitas pelos membros da Comissão Parlamentar de Inquérito e nas respostas da testemunha, havendo a faculdade, porém, de requiri-las por intermédio do presidente da comissão após promovida a inquirição por parte dos membros dessa comissão. A empresa 3E Comercial Limitada A testemunha tem conhecimento dos fatos que estão sendo apurados por meio dessa comissão parlamentar de inquérito? Não. Vossa Senhoria tem interesse direto ou indireto na matéria objeto desse procedimento? Não. Há algumas circunstâncias que possa comprometer seu depoimento? Não. A testemunha se compromete a dizer a verdade perante essa comissão? Sim. Fica advertida a testemunha que faltar com a verdade, fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha perante a Comissão Parlamentar de Inquérito constitui crime nos termos do artigo 4º, inciso 2º, da Lei Federal 1579 de 1952, podendo incorrer no crime de falso testemunho nos termos do artigo 342 do Código Penal. Gostaria de informar também ao nosso depoente
que o objeto se trata somente do cartão Trivale e Valicard, mas fique na liberdade, né, se o depoente assim entender, se quiser entrar em algum detalhe para tentar esclarecer. Gostaria de dizer também ao depoente que essa convocação de Vossa Senhoria perante essa comissão não é para investigar, não está sendo investigada a empresa do qual Vossa Senhoria representa. O senhor está aqui, nós o convocamos no intuito de colaborar para nós elucidar fatos que foram trazidos para dentro desse processo. Tá? A comissão formulou perguntas, quesitos a ser repassado e perguntado a Vossa Senhoria. Primeiro, a empresa do depoente é credenciada a Trivale Valicard? Isso o senhor sabe informar há quanto tempo? Há uns 4 anos, mais ou menos. 4 anos? É. A empresa de Vossa Senhoria vendeu para a Prefeitura de Dores Indaiá sem licitação no período de outubro de 2021 a março de 2022? Não é, assim, um processo de licitação. Quando eu sou credenciado a uma empresa igual a Trivale, eu tenho um contrato com a Trivale para fornecer para a Prefeitura. Então, a minha relação com a Prefeitura é zero. A minha relação é com a Trivale. Então, foi feito, sim, alguns fornecimentos, porque antes, sem ter realmente as OS, porque não tinha o contrato ainda com a Trivale, estava arrumando ainda o contrato. Logo após que eles fizeram o contrato certinho lá, e eles pagaram tudo direitinho e resolveu, no início, né? Pela ordem, presidente. Com a palavra, a vereadora Carla. Bom dia. Bom dia, cara. Você falou que você é credenciado a Trivale há mais ou menos 4 anos. Mais ou menos 4 anos. E, nesse tempo, você já fazia o repasse de peças e serviços para a Prefeitura de Dores? Antes, eu comecei a vender para Dores no último governo. Então, na gestão passada. Exatamente. Só que quando virou o governo, eles ficaram devendo alguma parte à Trivale, o governo anterior, uma faixa de 20 e poucos mil reais, e a Trivale, quando deve, eles não abrem o sistema de novo. Aí, depois que eles pediram para mim pagar a Trivale, para eles, porque eles não tinham como pagar sobre questão de dotação orçamentária, eles pediram para me pagar para eles abrirem o sistema. Aí, depois que eu paguei esses boletos, eles abriram o sistema e começou a comprar. Mas até vir esse primeiro contrato da Trivale, já tinha pego muita coisa, já tinha feito muito socorro também. Aí já começou a bola de neve desde o início, porque eles fizeram 2 pregões para a empresa fornecer peças, e os 2 pregões foram frustrados. Ou seja, começou o negócio já desde lá de trás, já ruim, né? Porque não conseguiu um contrato para comprar, a Trivale não abria porque devia, e acabou que pediu ajuda, a gente ajudou na época. Obrigada. Senhora, só para esclarecer, então, que eu disse que o objeto é a atual administração, né, que está sendo apurada. Sim. Você disse que, só para ficar mais claro, a atual administração tinha uma dívida com o cartão da Trivale de aproximadamente 20 mil. 20, não lembro, 26, 28 mil, uma coisa assim. E quem pediu você para quitar isso? Na época foi o secretário, eu não lembro o nome dele, não, mas só assim, foi a atual administração que pediu para você quitar. Aí faz isso para a gente. Inclusive, no dia que ele me pediu, ele conversou com o prefeito, falou que eu ia estar ajudando, ele falou, então ajuda a gente que a gente resolve para você essa situação depois. E, de fato, me pediu, carro parado, um monte, saúde, tudo quanto há. Então, eles tinham que dar uma solução. Tá, entendi. E nisso aí, porque aquilo que eu gostaria de esclarecer é que testemunhas que vieram aqui, né, tudo falaram, só elogiaram as suas atitudes, né,
de colaborar em contribuir nisso que você disse com o município, que estava numa situação e precisava, né? O senhor já pagou, além dessa dívida, o senhor já pagou combustível, lanche, os outros itens que não são a sua empresa comercializa para ajudar também? O senhor chegou a pagar, socorrer? Já teve alguma situação durante esse tempo, não foi muitas, mas diversas vezes, aí, umas 3 ou 4 vezes, carro saindo de Belo Horizonte com um nível de combustível baixo, eles não tinham como abastecer, pedia para mim colocar o combustível. Com um paciente dentro do carro, como é que eu não ia atender? Entendeu? E assim, como é que a sua empresa recebia? Como é que ela recebeu, por exemplo, essa dívida que quitou e essas coisas que você fazia até de bom coração para socorrer? Eles abriam uma OS com alguma placa e colocavam alguma peça para mim receber esse valor. Entendi. Então, mas essas colaborações que o senhor fazia e tal, o pessoal era ciente, quem que lhe pedia? O Renato que me pedia. Ah, tá. Porque na hora que desse algum problema, socorro, que carro estragou no meio do caminho, de noite, ele ligava tinha que resolver aquela situação. E as empresas de reboque na região não trabalham com o sistema. Quem que tinha que resolver? Ele pedia para quem? Ele tinha que dar uma solução para aquele problema lá. Aí eu me pedia, já reboquei carro, já pus combustível, carro parado em algum lugar, de noite, você tem que atender, até é humano um negócio desse, né? E o prefeito tinha conhecimento desses ajeitamentos, dessa sua ajuda, né, que o senhor fazia para a prefeitura de Dores, né, em nome da população, né, que você fazia prefeitura, mas para socorrer. Eu não sei se ele tinha conhecimento, mas assim, eu sei ver a frota rodando, o carro rebocando, alguém fazendo alguma coisa e falar que não sei de nada. Eu mesmo com 75 municípios, e tem prefeitos que sabem passo a passo, tudo direitinho que está acontecendo. Mas o de Dores sabia? Eu não sei se ele sabia, mas que as coisas estavam sendo resolvidas, eu acho que ele tinha que ter conhecimento que as coisas estavam resolvidas. Até porque é o seguinte, não falando, depois que o Renato saiu, entrou o ANES. E o mesmo modelo de trabalhar do Renato, o ANES usou. Foi preso uma van lá na Polícia Rodoviária Federal, e essa van estava com o para-brisa quebrado, com um negócio do vidro, umas coisas que teve que arrumar nessa van, por conta de que a Polícia Rodoviária não liberava essa van. E o ANES pediu para mim resolver essa situação. E estava sem van de saúde aqui, e eu falei assim, ANES, mas não dá para a gente abrir assim, uma OS e fazer esse negócio? Não, eu vou abrir a OS para você. Só que como eles ficaram devendo a ANEL, e parece que a ANEL até hoje, eles não conseguiram autorizar, liberar essa OS para mim. O carro foi liberado, fui lá, troquei o para-brisa, liberou, eles buscaram o carro lá, está rodando o carro, e até hoje não recebi. Aí tinha uma van lá em Belo Horizonte que eles levaram para fazer uma garantia, e eu estava de férias, e o ANES foi lá buscar essa van. Eu falei assim, ANES, não tem como liberar esse carro, porque tem OS em aberto. E eu tinha liberado já uma doblô para a menina da saúde, uma doblô que foi para lá, estragou lá com o paciente, eu resolvi o problema da doblô todo e liberei, sem mesmo estar liberado no sistema, porque estava com pouco carro de saúde aqui. Até hoje também não recebi, não. Aí ele chegou lá na loja, eu não estava lá, eu estava de férias, e ele falou com um rapaz que trabalha comigo que foi buscar a van. Aí o Ronaldo, que trabalha comigo, falou, não tem como você levar a van, não, porque ela tá travada no sistema, eu não recebi ainda, não. E ele foi chamou a polícia. Aí a polícia chegou lá, fez uma ocorrência, eu expliquei para o cara da polícia pelo telefone, que eu tenho um contrato, eu tenho eu presto serviço, para a ANEL, eu sou contratado pela ANEL. E se a ANEL não liberar no sistema, não tem como liberar o carro. Aí fez a ocorrência dizendo que era carro
de público que não podia travar. Eu falei, não estou travando, não. Você já pegou o contrato da ANEEL? Você já leu o contrato da ANEEL? Você sabe como é que funciona? Não. Então, você tem que ler. Você vai chamando polícia para mim assim? E foi embora sem a van. Passou uns dias, já estava em Belo Horizonte, chegou lá o procurador, Emerson, né? Foi ele, mais um outro rapaz lá, querendo levar a van. Foi, Emerson, não tem como se levar, não, porque quem libera no sistema não sou eu, não. É a própria administração que libera. Você é o gestor, você que libera no sistema. Se você liberar, o carro está liberado. Aí ele que foi entender realmente que eu tinha razão, porque eu não tenho nada com a prefeitura, eu tinha com a ANEEL. Aí aconteceu, ele foi e ficou esperando lá, tentando resolver com a ANEEL. Só que como ele estava muito tempo esperando, já tinha 3 horas, estava lá na loja, queria levar o carro de qualquer jeito, e a ANEEL não liberando, ele passou um e-mail para a ANEEL, pedindo que liberasse essas OS minhas que estava travada lá. Como ele estava esperando muito tempo, eu fiquei assim, o cara está esperando, eu vou confiar nele. Liberei o carro para ele. Até hoje também não pagou, não. Então, essa prática de querer resolver as coisas, não é assim, já vem de muito tempo. O Renato, por exemplo, eu falava que o Renato está juntando muito, mas ele era muito cobrado na questão de as máquinas não parou, o caminhão não parou, os carros de saúde não parou, entendeu? Assim, uma forma de ele resolver era aquela forma. E quando vinha o valor quando vinha o valor que era liberado, quase que cobria já o que já estava devendo. Então, essa prática é normal até hoje. Eu entendi. Só para esclarecer que você falou que a prática até hoje, por exemplo, quando você falou desses veículos, igual a van, né, que estava apreendida, tudo tal, e que a Enes, né, continuou na prática. Aí, depois, o que fez? Liberou, autorizou você tirar... Não, até hoje não liberou, não, porque estão devendo. Para você receber... Não recebi, não. Não, mas você emitiu nota? Já? Eu não tenho como emitir nota, porque o sistema tem que liberar para mim emitir nota, autorização. Para receber, você vai emitir nota de quê? Como se fosse uma peça, alguma coisa, uma prestação de não, serviço? o da van, que foi feito, foi o para-brisa que eu vendi, tudo certinho. Está lá. Dos carros que foi feito, as peças que eu entreguei, está tudo certinho. Está tudo certo. Só que eles devem a ANEEL, e a ANEEL travou o sistema, e não consegue liberar. Estou com valores em aberto ainda. Entendi. Com a palavra, vereadora Carla. Você falou que essa prática, esse jeitinho, ele é feito até hoje. Mas quando que ele começou? Começou nessa gestão? Começou com o Renato. Com o Renato? Foi nessa gestão que começou? É porque não tinha contrato de peças, os 2 pregões que foram feitos aqui, a prefeitura foi frustrado por causa de desconto altíssimo, aí a administração viu que não podia contratar com 90 e tantos % de desconto. Se vocês olharem, vocês vão ver esse pregão. E devia a Trivale, ou seja, eles não tinham jeito nenhum de comprar as coisas, não. Alguma coisa tinha que resolver. Algum carro quebrado no meio do caminho, alguma máquina que parou, me ajuda aí que nós vamos resolver. E, de fato, resolveu na época, mas muitas coisas ficou para trás. Ô Edson, nós estamos com um caso aqui de uma servidora pública municipal efetiva de vários anos, provavelmente você conhece, Alexandra Aparecida Xavier. A gente tem se observado que algumas pessoas que vêm depois estão, tipo assim, querendo jogar uma responsabilidade muito grande dela. Então, para o senhor ajudar até a esclarecer, o senhor sabe qual função que ela ocupava na prefeitura? O senhor sabe se ela, né, a função, estou perguntando, né, se ela tinha um cargo, se ela poderia contratar, comprar, te ligar, autorizar, falar, não, faz isso, faz um ajeitamento para nós aí, socorre isso tal. Você pode esclarecer para nós, se você sabe a função dela e se ela era responsável por isso? Eu não sei a função dela, assim, certo, o que é, mas quem abria as OS e pedia para a gente... Porque o que acontece? O Renato passava para mim a placa de cada veículo e as peças que estava precisando. Ele passava para mim, eu fazia o orçamento e passava para ele. E ela que lançava no sistema para mim concluir lá a venda, entendeu? Que o que eu sei dela era isso aí. Era tudo não era assim, tudo que tinha que fazer no sistema, ela que fazia.
Ela fazia, mas não era a responsável direta de te comprar, te ligava Não, assim, não, eu preciso dessa peça, Não. preciso disso, preciso daquilo. ela só, quem pedia era o Renato e o, como é que chama? O Delei, né? Aí o Delei me pedia os meninos na loja e os meninos confirmavam com o Renato. Renato, o Delei está pedindo esses itens aqui. Pode mandar? Aí ele falava que podia e pronto. Agora, ela não sabia de peça, não. Ela não sabe de peça para ficar ligando e pedindo, não. Acho que não. Pelo menos nunca pediu, não. O senhor, além dessa narrativa que o senhor falou aí, né, que o senhor afirmou para nós aqui, que foi procurado pelo advogado, né, doutor Emerson, que é o advogado-geral da prefeitura, no dia lá de liberar a van e tal. Além desse dia, o senhor foi procurado mais alguma vez pelo doutor Emerson, pelo advogado? Não, eu não conheci, não. Só essa vez que ele foi lá. Por telefone? Não, ele ligou. Não, ele foi lá, parece que foi um dia sem combinar, eu não fico na loja, viajo muito. Aí depois combinou um dia lá certinho, foi lá. Já combinar para buscar a van, né? Ele achou que ia levar assim, tipo, vou levar agora correndo, mas depois que eu expliquei como é que funciona, que ele foi entender que realmente não era eu que estava segurando, é ele mesmo, porque ele que tinha que liberar, ele é o gestor. Entendi. A empresa do senhor, né, o senhor lá, o senhor tem créditos a receber da Prefeitura Municipal de Dores da Aia? Quanto tempo? Tenho. Esses que eu te falei, tem os ajeitos ainda que não foram resolvidos. Os E ele ajeitos sabe. não foram resolvidos ainda? Tá. O senhor não tem um valor assim, por alto? Eu tinha que pedir a secretária para olhar direitinho, porque acabou que, não lembro do valor certo, mas tem sim. Pode virar o microfone aí? Você pode repassar isso para nós depois, esses valores? Pode, eu vou pedir o doutor Leonardo, eu passo para ele, ele envia para vocês. Ok. E o senhor já procurou o município, a Trivale, para receber isso? Ou tem procurado isso para tentar acertar? A Trivale não resolve isso, né? Quem vai resolver é o município. Quem tem que resolver é o município, é pagar a Trivale, pagar a ANEEL, para o sistema ser liberado, para mim tirar a nota e receber. Tá, esses ajeitamentos, por exemplo, o senhor tem que cobrar deles, falado, olha, como é que vai ficar? Vão pagar? Eles falaram que só depois que concluir esse negócio da CPI, eu acho uma coisa assim, muito injusta, porque a Trivale, ela libera o crédito para a prefeitura. Eles liberaram um valor, só que tem que ultrapassou o valor que eles tinham liberado. Tinha travado num certo valor que era do contrato, e o sistema continuou vendendo. Ou seja, continuou dando crédito e não pagou um centavo. E eu recebi, a Trivale me pagou direitinho, eu não fiquei sem receber as notas fiscais, não. Agora ficou coisa em aberto, mas não tem sistema nenhum mais. Eles não fazem tipo um 3 orçamentos para me pagar, e fica esse negócio parado aí, está parado já há muito tempo. A empresa do senhor, então, presta serviços de manutenção, fornece peça para veículos leves, pesados e máquinas para o município? Ela faz presta todo tipo de serviço para o município de Dores? De peça, sim. Toda a linha em geral, tudo. Tá, manutenção? Manutenção, não. Manutenção foi feito lá, eu indiquei a oficina, e eles fizeram, e eu pedi para me pagar. Assim, por exemplo, um carro está viajando, acabou o freio, não tem pastilha, não tem disco. O que você pode fazer para mim? Manda na oficina lá e eu troco para você. Aí você paga a oficina lá para... Pagava a oficina, porque o carro tinha que vir embora. Ou a van, alguma coisa assim, os carros que são de viagem, né? Eu vou falar datas, né? Vamos ver se você vai conseguir recordar. No ano de 2021, mais preciso, nos meses de outubro de 2021 a março de 2022, a Prefeitura de Dores da Aia realizou compras de peça ou contratação de serviços com vossa empresa sem licitação? O senhor lembra desse período? Não, esse período tinha 2021, foi na pandemia, não foi? Outubro de 2021 a março de 2022. Assim, o que acontece? Teve a Trivale, uma ata lá que arrumou, depois acabou, eles fizeram um pregão, a ANEEL ganhou.
Aí entrou uma outra operadora. E eu tinha sim, eu tirei nota dessa época. Porque foi alguns meses que realmente ficou sem contrato nenhum, que eu fornecia e depois resolvia. Deixa eu tentar dar uma ilustrada, para Tá. entender que está no processo ali. Essas compras, porque nesse período eles não tinham o contrato, ficou esses 3 meses descoberto. Se essas compras, esse serviço, foram incluídas depois, se você forneceu durante os 3 meses que estava descoberto, e depois que fez a adesão à ata de registro de preço, que só ocorreu em março de 2022, aí, abrindo-se, o senhor passou a emitir as notas durante os 3 meses, sem licitação, se pediram, se forneceram tal, e se depois, vamos usar um termo, churro, né? Teve que fazer as notas para receber, porque durante esses 3 meses teve que fornecer, teve que colaborar. Foi isso mesmo, certinho. Seria isso? Os Se 3 tem a meses? nota fiscal, porque já tinha o sistema funcionando, porque eu não posso tirar nota sem o sistema estar funcionando, entendeu? Eu não tenho como emitir nota. Igual, por exemplo, eles estão devendo lá, vou emitir nota de quê? O sistema não autorizou para mim ainda. Pode perguntar. Pode? Se não tem um controle lá, tipo assim, quando o senhor, eles fazem um pedido, mas o senhor não tem possibilidade de tirar a nota naquele momento, por ausência do sistema. O senhor faz alguma anotação para depois o senhor remeter isso a uma nota? Foi, a gente fazia, né? E quando o sistema voltava a funcionar, e já estava marcando a placa tal, a peça tal, tudo certinho. Tinha esse controle, até porque chegava um ponto que eu negava, entendeu? Peraí, não vamos chegar muito, não. Tem um nível que você pode, de crédito e confiança desse jeito, né? Até porque tem que confiar muito, porque se caso acontece uma coisa com o cara, como é que você vai provar isso aqui depois? Sabe? Mas a insistência era muito grande para dar a solução do problema que precisava de ser resolvido, né? Às vezes você negava, mas insistia muito. A empresa do senhor, a 3E Comercial Limitada, ela presta serviço de remoção de veículos, máquinas, utilizando caminhão-prancha ou guincho. Você já prestou esse tipo de serviço para a Prefeitura de 12 da Iá, nesse período que eu te falei, de outubro de 2021 a março de 2022? E como o senhor recebeu? Ô, Silvio, eu já fiz alguns reboques, sim. Não lembro a data desse período, mas já fiz alguns reboques de carro quebrado no meio do caminho, de máquina não, só carro pequeno. De van também, mas não lembro se foi esse período. E me pagava como peça, porque eu não tenho reboque, eu só socorria, né? Atendia aquela emergência de imediato ali. Esse negócio de pagar com peça, aí só fazia OS, Não, eles faziam OS. Eles que falavam a placa e onde que era para o senhor colocar, E eles em colocavam... qual carro que o senhor colocava as peças e as peças que seriam. Exatamente. O senhor tem terceirização de algum serviço de manutenção de máquina e veículos? Ou não? Não, de veículos eu tenho, não é terceirização, porque eu não presto serviço. Eu indico a oficina, ele leva lá, faz a manutenção que precisa ser feita e eu pago a pessoa. Quer dizer, eu não tenho nem nota de serviço para fazer serviço. É terceirizado, né? Assim, terceirizado não, o Renato mesmo que conversava com a pessoa, resolvia, eu só pagava. O senhor sabe informar para essa comissão qual que é a porcentagem cobrada pela empresa Trivale, né, a Valicard, para manter sua empresa credenciada? A porcentagem. A Trivale é 5%. A ANEL que é 12%, já vai para 12%. Essa porcentagem, é uma pergunta, né, até coisa, mas essa porcentagem dessa comercialização, você coloca em cima da nota ou tira do seu percentual do seu lucro? Não, Por exemplo, uma peça R$100, você tira ela de 105 ou fica no seu, você recebe 95, perde 5? Não, eu tenho uma margem do meu custo com a margem de venda. E é diferente realmente o preço que eu vou vender para você no dinheiro à vista e o preço que a empresa está contratando, porque ela me cobra, entendeu? Ela me cobra até pouco. A Valicard é uma das melhores taxas que existe.
E dá uma diferença de preço realmente. Agora, na negociação com vários municípios que eu tenho, às vezes eu tiro a minha porcentagem para conseguir vender, porque o cara chora, né, o preço. A vantagem do sistema é que você pode negociar os valores até chegar a um ponto que, não vou comprar de você, não. Então, muitas das vezes, essa taxa aí quase não entra, talvez por conta disso, na negociação que você está fazendo ali na hora. Isso vai de caso a caso, mas que eu tenho, que eles me descontam a taxa, descontam. Quando chega a fazer esses pagamentos, tal, a Trivale, o cartão, né, quando o senhor recebeu, qual é o prazo que eles gastam para pagar, por exemplo? Você fatura hoje, tem um prazo limite para receber? A Trivale, por exemplo, fechou a semana, ela me paga na segunda-feira, assim, de imediato. A ANEEL, você começou a vender no dia 1º, fecha no dia 30 e te pagam 45 dias, ou seja, 75 dias para receber. E se fizer, no caso da ANEEL, se fizer alguma antecipação, eles cobram 8% ao mês e 12% de taxa. Então, quer dizer, na ANEEL, chega aí, a pessoa for antecipar, chega até 30% mais caro. E aí? Acrescenta no... No meu caso, eu não antecipo. Eu espero 75 dias. Agora, tem certos fornecedores que não aguentam esperar, então acaba que joga essas taxas, esse custo todo em cima. Não é que o cara está cobrando mais caro, é o custo dele. Você chegou já lá no início a responder uma parte de uma pergunta nossa da comissão aqui, mas vou voltar a fazer porque em cima dela tem outro. Ao que se trata, que fala se a testemunha, né, já chegou a reter veículos da Prefeitura de Dosdai em sua loja para tentar receber, né, o serviço. O senhor já respondeu anteriormente? Quer falar mais? Tá. E se né, que chegou ao nosso caminho, se é verdade que o prefeito autorizou o senhor a retirar peças de veículo para ressarcir seus prejuízos. Por exemplo... você colocou a peça, não tem jeito como receber tal, se o próprio prefeito, ou através de intermediário, autorizou você tirar as peças. Tirar peças de onde? Você está falando do carro? Veículos de carro da prefeitura. Eu tirar a peça do veículo, já está arrumado? Não sei, não, você colocou, nunca ouvi isso? Não, de jeito nenhum. Ah, tá. Uma pergunta. Com a palavra a vereadora Carla. O Silvio fez uma pergunta aqui, ficou meio na dúvida com relação à autorização do prefeito. Você já chegou a ter contato direto com o prefeito, Alex? No início que teve os 2 pregões e foi frustrado, foi uma coisa muito rápida lá no pátio. O Luiz, o secretário era o Luiz, um cara grandão, então, ele me apresentou, falou, o Edson que vai estar nos apoiando aqui, que negócio todo. Ele falou, não, apoia assim, nós vamos estar resolvendo tudo. Só essa vez que eu tive contato com ele. E depois eu passei para ele, mandei um WhatsApp para ele, explicando as situações desse carro que estava preso na Polícia Federal e de outros carros que eu já tinha liberado, agora recentemente com a Enes. E ele falou, não, pode deixar que eu já vou ver para você e vou pedir para te dar a resposta. Só isso que ele falou, só esses 2 contatos que eu tive. Mas a situação, ele sabia que estava, porque eu passei o WhatsApp para ele, informei para ele como é que estava o problema já, e não foi solucionado. Aí, no caso, é o problema do veículo que foi apreendido em Pará de Minas. Do veículo que foi apreendido, de uma Doblô, que era da saúde, que eu socorri lá em Belo Horizonte, que ela estragou o meio do caminho, e de uma outra van. Está tudo lá com... Ele já sabe qual que é lá, as OS, tudo em aberto lá, não pagou até hoje. Isso tudo você passou diretamente para o prefeito? Passei no WhatsApp aqui, informei para ele, e ele falou que ia pedir o secretário para entrar em contato comigo e resolver. Ele entrou, mas não resolveu, até hoje. Entendi. Às vezes fica até redundante, né, as perguntas, mas porque está formulado, às vezes se você responder alguma, você até me desculpa, tá? Não. Porque a gente tem que seguir, viu, doutor? Algumas perguntas aqui, alguma coisa que você já tiver respondido, tá? No período de outubro de 2021 a novembro de 2022, o senhor comunicava na Prefeitura de Dosdai com quem? Através de quem?
Eram esses comunicados com o senhor lá e eles com o senhor? Uai, o tempo, assim, na parte de venda era só com o Renato, né? Assim, ele que solicitava as peças, que olhava preço. A comunicação entre o Renato. Não é comigo, era um funcionário meu que atendia ele, né? Cada um atende um município. A outra, Soed, seria a seguinte, falar os nomes para o senhor. Renato Graciano, o senhor Dominaldo Luiz, é o Naldin, tá? Que era o secretário de obras, o senhor prefeito, né, Alexandre Ferreira, o advogado-geral Emerson. Essas pessoas tinham conhecimento dessas compras sem licitação e dessas colaboração, dessa presteza que o senhor fez para socorrer a prefeitura durante esse período? Esse pessoal tinha conhecimento? O Renato e o secretário Naldinho, eles tinham, porque eles mesmo que pediam, né? Agora, o Emerson, eu não conhecia o Emerson, e não sei se o prefeito também estava sabendo disso ou não, porque eu não tinha contato com o prefeito, e não perguntava para ele se podia fazer isso ou não também, não. Era por conta dos dois lá que solicitavam. Eu vou fazer uma pergunta aqui da comissão. As peças, que nós fizemos para outras empresas também, tá? As peças fornecidas pela empresa de Vossa Senhoria eram sempre originais ou primeira linha? Primeira linha. Eu não trabalho com segunda linha, não. Havia essa exigência na compra? Não, eu não trabalho com segunda linha. Se a pessoa quisesse outra marca, eu não tinha. Eu tenho Cofap, tem Mon, tem a coisa da linha de montagem do carro. Porque fala peça genuína, aquela que você compra na concessionária. É genuína. Mas quem fabrica para a concessionária? É a Cofap, é a Mon, as outras marcas. Então, essas marcas que eu trabalho, que é a primeira linha, que são as mesmas que fornecem para a linha de montagem. Entendi. Os pneus fornecidos pela empresa de Vossa Senhoria, a prefeitura, são sempre de primeira linha? Sempre de primeira linha. Eu entregava aqui na almoxerifada, aqui, ó. Eu mesmo vim com a caminhonete várias vezes, os pedidos de pneu eu trazia. Eu não trabalho com pneu importado, não, porque dá muito trabalho e mudou muito, assim, a condição não está sendo tão boa mais. Aí eles preferem pegar pneu bom. A prefeitura tem que ser pneu bom. O senhor sabe nos informar, que é uma pergunta assim, mais coisa que às vezes de cabeça, né? Mas o senhor sabe nos informar quanto custa um pneu de veículo Renault Kwid Aro 14 de primeira linha? O senhor sabe o valor de um pneu desse? É Aro 14? Aro 14, Renault Kwid de primeira linha. Tem que ver a medida certinha, que varia muito, porque a Aro 14 tem 185-6514, 175-7014. Mas o que é a variação disso, mais ou menos, um pneu? É a largura e a altura, né? O aro é o mesmo, a largura e a altura muda. Mas ele está na faixa, no sistema da ANEEL, na faixa de, hoje, talvez uns 500 e poucos reais. Tá? Doutor, eu tinha advertido Vossa Senhoria no início, né? Porque ele já tem orientação do senhor antes de iniciar. Não, eu não impedi o senhor, eu tentei levar na harmonia, conversei com o senhor antes, pedi. Não, hora nenhuma. A gente está tentando induzir você. Você pode se sentir à vontade aqui. Você não é investigado, viu, Edson? Eu falei para vocês antes, não tem investigação da sua empresa. Não, eu entendo, mas assim, é porque nós formulamos as perguntas e, às vezes, né, você até respondeu anteriormente. Então, até que eu falei, até te pedir desculpa se está sendo redundante, às vezes, a mesma pergunta. Você tem o direito de falar para não, eu já respondi essa anteriormente. O silêncio também, isso o doutor tem, mas no momento certo eu vou dar a palavra para o doutor. O setor responsável pelas compras de peça do município de Dores, Indaiá, né, exigia peças originais e tal, o senhor já respondeu que o senhor só trabalha com primeira linha. A empresa de Vossa Senhoria já teve problemas com recebimento de serviço e peça fornecida na Prefeitura de Dores, Indaiá nos anos 2021, 2022? Você já teve problemas? Vou repetir só para mim também tentar entender. A empresa de Vossa Senhoria já teve problemas com o recebimento de serviços e peças fornecidos à Prefeitura de Dores, Indaiá no ano 2021, 2022? De peças, serviço não. Eu não tenho contrato com a Prefeitura, eu tenho contrato com a plataforma. Então,
A prefeitura Entendi. não... Só reforçando o que o senhor respondeu, as peças fornecidas pela vossa empresa, a Prefeitura de Dores da Ar, era entregue pela empresa na cidade de Dores da Ar, ou algumas vezes o portador enviado pela Prefeitura pegava lá na sua loja? Pegava muito lá na loja, o pessoal que estava lá, e a gente, como fosse volume também, a gente vinha aqui e entregava aqui no almoxarifado. Quando o senhor trazia aqui no almoxarifado, quem era o responsável por receber essas peças? Era o Renato, ele que recebia, conferia tudo. Nessas 2 últimas semanas, ou nessa semana agora, segunda, terça e quarta, que começamos os trabalhos da oitiva, o senhor foi procurado pessoalmente ou por telefone pelo senhor Renato Graciano, ou pelo prefeito Alex, ou pelo procurador Emerson Ferreira, ou pelo secretário Naldinho, ligar para o senhor ou procurar pessoalmente, sabendo que o senhor estava sendo intimado, né, para comparecer? O senhor foi procurado por algum deles? O Emerson foi lá, foi em BH ontem, mas só que eu não estava lá. Procurar para quê? Se marca comigo, eu vou estar esperando. Não marcou nada. Então ele chegou a procurar o senhor ontem? Ontem, procurou. Mas eu não atendi, não. Porque eu não estava na loja, eu estava fora já de BH. O motivo que eles procuraram o senhor, só não sabe. Só sabe que eles sei procuraram. não. É. É sobre as peças de serviço pelo sistema Valicat, já te perguntei onde se fica mais caro, quanto por cento e tal, mas você já respondeu que aquela... Varia muito por causa da negociação, né? Isso já foi respondido aí. O valor final praticado pela empresa nas compras de peças e serviços é o mesmo de mercado, então, através do cartão? Mesmo no mercado. Às vezes até menor, por causa do volume de compra, né? Você compra melhor, no caso, a prefeitura compra melhor, por causa do volume de compra. Eu vou pedir para a nossa assessoria mostrar para o senhor no processo ali a folha 940 e já esclarecer para o senhor o seguinte, tá? Pode ser o caso do ajeitamento, né? Que às vezes pediram o senhor para tirar. Olha a folha 940. Se o senhor poderia nos dizer se esses 6 pneus de Quid, né? 110 MT, que estão na folha 940 dos autos, é realmente esse valor de 1.430 cada um? Ou isso é mais um caso de ajeitamento? Porque às vezes foi eles que pediram para o senhor tirar para pagar esses... Não, esse aqui eu não lembro, não. O senhor não lembra? Não. Ok. Folha 959, doutor. Mostra para nós. R$ 959. Um único veículo Renault Kwid custou, de uma só vez aos cofres públicos, R$ 18.420. Isso também, só acho que pode ter sido um ajeitamento, que às vezes mandou para quitar com o senhor. Somando aqui, né? Isso pode ser um ajeitamento? Porque eu sei que o senhor já falou, né, que fez várias coisas, às vezes mas não sabe muita afirmar. coisa e tem muito tempo, eu não recordo isso aqui, não. E a folha, deixa eu ver. Tá. Esses bicos injetores que foram vendidos ao veículo, acho que está na mesma folha, Renault Kwid e tal, custam realmente R$ 2.590 cada bico? Ou é ajeitamento também para receber? Eu não recordo, isso aqui já tem muito tempo. Isso aqui não lembro. Isso aqui, não. O senhor não consegue? Não. Era feito assim, porque a gente não deixava muito tempo as coisas juntar muito, né? E as relações de peça que colocava, era o próprio Renato que me pedia, põe isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, assado. Aí ele pedia para o senhor colocar. Eu não simplesmente inventava a peça para colocar, não. Não, entendi. No ajeitamento ele pedia. O mesmo veículo, Renault Kwid, ele possui apenas 3 cilindros. Foi dito por mecânicos. Por qual motivo foi vendido 4 bicos injetores para um único veículo? É mais um ajeitamento? Não lembro. Isso aqui que eu te falei, o próprio Renato que passava os itens para a gente, né? Era isso, põe isso. E pronto. Folha 946, doutor. Tem um... você está procurando aí ainda, né, doutor?
Se você souber informar, tá? Esse rolamento de diferencial de caminhão basculante custa realmente R$ 3.956, como está na folha, nos autos aí? O senhor sabe informar? Não, isso que eu não sei, não. Tá. Tem que ver o modelo do caminhão, tudo. Só pela placa assim, eu não sei, né? Esse Trivale, né, que é a Valicard, o senhor tem um contrato dessa prestação desse período que eu falei, o senhor tem um contrato com ele lá, ou é só um credenciamento? Como que é? Senhor? Eles no próprio sistema seu tem esse contrato lá. Ah. É só você abrir que você vai ver lá. Ah, tá. O contrato que é feito com a gente, tá. né? A vereadora Carla teria alguma pergunta? Pode ficar à vontade. Tem sim. Sobre essas mensagens que você mandou para o prefeito, teria como anexar no procedimento os prints dessas conversas? Eu tenho que achar elas, né? Aí, eu achando, eu passo para o doutor e ele envia para vocês. E outra coisa, teve algum tipo de jeitinho de arrumar veículos de terceiros pela Trivale em nome da prefeitura, ou não existiu isso? Não. Não, era só isso mesmo. O vereador Adilson tem alguma Não, pergunta? só quero por ter servido o povo nosso lá na hora que precisava, você entendeu? Você está de parabéns, sem conhecer, entendeu? Eu fico muito grato por isso. Obrigado. A gente tem, assim, como eu atendo várias prefeituras há anos, e a gente dá um apoio muito grande para todos que estão viajando, porque é a coisa, assim, chata. Imagina, quantas vezes eu socorri aqui, carro com paciente. Tinha uma vez que chegou lá em Betim, estava chegando lá, rapaz, que tantos pacientes lá, passando mal mesmo. E na hora o Renato me ligou, eu imediato pedi um reboque, já estava chegando à noite, para socorrer eles lá. E a gente fazia isso porque a gente conhece como é que é a vida do cara que está viajando, da pessoa que está ali e tudo, né? E então, não é assim, tipo, tinha um custo, eles resolviam para a gente, entendeu? Mas o chato é que eu fico assim, imaginando o seguinte, a gente foi servir, bacana, e agora trata a gente dessa forma, dessa indiferença danada, achando que um dia pode resolver da forma que eles querem resolver. Não pode ser assim, não. Tem que ter seriedade com a coisa, sabe? Acho que não vai precisar mais, né? Exatamente, Acho que não vai precisar exatamente, mais. E precisou. Tanto que o Emerson foi lá, buscou o carro, a Enos também, depois tirou o Renato. Como é que pode um negócio desse? Isso é complicado. Wesley, só uma dúvida. Quando você pediu reboque para ir lá, até é curiosidade, tá? Para lá, né, socorrer e tal. E como é que fez para... dúvida, só curiosidade. Como é que fez com esses pacientes, igual você falou, tal, para vir embora, né? Lá eu mandei Uber. Você mandou? Mandei Uber. Vai que a gente tem que ficar grato, né? Porque você vê os pacientes ficar lá, né? Então, você mandou, custeou o Uber lá. Custeei o Uber, na hora. O Uber você chamou lá na hora, já levou eles. O reboque demorou um pouquinho e depois chegou e levou o carro embora. Então, esse é aquele. Depois você tem que, igual você falou, dar um jeito de receber, né? Você mandar, eles não dá para... Tem um custo, assim. Muitas das vezes a gente faz também e não cobra, porque é coisa pequena, é uma coisa assim, mas tem hora que não tem jeito. É uma máquina funcionando em cima de toda hora fazendo as coisas, então junta, né, e fica valor alto. Pesa depois. Carla, surgiu mais alguma coisa aí? Pergunta? Você está bom? Ah, tá. Você se compromete a pedido da vereadora, se você conseguir achar os prints Eu vou lá pedir da minha filha, conversa ver do se consegue achar. Se você conseguir, você disponibiliza para a comissão, que foi, né, um pedido, está deferido por nós, né, vereador, um requerimento, se você, né, puder disponibilizar, né, beleza. Tira foto, encaminha para nós. Tá. Antes de eu passar a palavra para o doutor, vi que você demonstrou ser uma pessoa assim de boa índole, viu? Uma pessoa, né? Muito obrigado. Que, né,
contribuiu, tem contribuído, né, com o nosso município. Então, eu, como presidente dessa comissão, eu deixo a palavra franca. Se você quiser falar alguma coisa, demonstrar sua indignação, alguma coisa e tal, tá, a palavra está franca para você, tá? E, a princípio, né, a gente agradece nesse momento. Eu gostaria agora de, né, o doutor Leonardo, tá, doutor? O senhor me desculpa alguma coisa, de alguma interferência, mas o senhor fica à vontade, se o senhor quiser fazer alguma pergunta, né, para... Não, o Edson foi bem sucinto no que ele tinha de dizer, porque é o seguinte, o que ele busca hoje da prefeitura é que eles ajam de forma prudente, porque ele tem um valor altíssimo que ele empregou para poder ajudar o povo de Dores, certo? E esse jeitinho, que não foi, na minha opinião, uma palavra bem colocada, não seria uma pergunta correta ter sido feita para ele, porque não é jeitinho, ele foi prestativo, certo? Em uma situação de desorganização em que está acontecendo, porque se estivesse organizado, teria que a empresa, ele estar dentro do sistema, emitindo as OS para ele, e ele exercendo de forma correta as situações que deveriam estar acontecendo aí na prefeitura. Porém, a gente vê que dentro dos princípios da administração pública, isso não está sendo cumprido. O Edson simplesmente veio tapar um buraco que, às vezes, tinha uma pessoa com câncer dentro de uma ambulância com o pneu estourado, quem iria ajudar? Né? Ele teria que fazer, quem vai fazer o serviço? Então, é aí que está. E não, até hoje, não fizeram esse pagamento a ele. Inclusive, o nosso escritório está trabalhando para isso, para ver como que a prefeitura vai poder ressarci-lo dessas situações. O Edson, eu não o acompanhei, que eu poderia estar ao lado dele, isso são prerrogativas dos advogados. Por qual motivo? A Lei 1579 de 52 é uma lei de Getúlio Vargas. Então, após isso, veio o Tratado de São José da Costa Rica. Isso envolveu diversas situações que mudou o destino desta lei. Portanto, o que eu quero dizer para vocês, o Edson hoje foi transparente, ele não exerceu hora nenhuma o direito ao silêncio, que ele poderia exercer a qualquer momento, tá? E de antemão eu já agradeço a todos, só que eu acho que algumas perguntas poderiam ter sido mais eficazes, para vocês poderem conseguir chegar no objetivo que vocês queriam. Porque eu faço inquirição todo dia, eu trabalho com isso todo dia, né? Eu mexo com o Ministério Público toda hora. Então, assim, o Edson, dentro do possível, se vocês quiserem fazer mais alguma pergunta, ele está disponível. Mas é isso. Nós não temos, só para poder finalizar isso daí, o liame, a ligação entre o Edson e a prefeitura é mínima. Ele só passou a ter algum contato com a prefeitura quando o sistema foi bloqueado, quando não houve o pagamento da prefeitura para com o sistema Trivale, para com o sistema NEL, que aí ele teve que tentar resolver a situação, porque a própria prefeitura não pagou. Tá? É a partir daí que o Edson entrou para tentar tapar os buracos. Só isso. Tá? A situação dele aqui é estritamente pessoal. Não tem nada a ver com a administração. Tudo bem? Entendi, doutor. Até o termo usado de jeitinho, essas coisas e tal, é para ficar mais claro, né? A gente sabe, foi dito aqui para o colega zelador, dessa colaboração que ele fez. A gente quis usar um termo assim, do jeitinho, é porque a gente vê ele como empresário, né, como colaborador, como que sentiu as dores, né, tentou resolver o negócio e precisa, né, e algumas vezes teve que emitir nota de peça, alguma coisa para receber, porque o objeto é esse, quem autorizou? Entendeu? Ele teve que fazer como ser humano, mas alguém autorizou, porque a gente não pode aqui, na apuração nossa, como vereadores, né, nós não podemos também fugir das nossas atribuições. Sim. De buscar, né, de quem partiu, para que pessoas inocentes não sejam culpadas, né, de querer jogar uma responsabilidade numa pessoa inocente, de falar, não, é a pessoa que estava lá no carro, era, né, o motorista, tal, que conhece o Wesley, pediu o Wesley, ajeita aí, ajuda aí, tal, depois conversa lá para coisar. Nós estamos buscando quem autorizou, quem falou, e é aquilo que eu falei desde o começo. Hora nenhuma ele é investigado da empresa dele. Não, né? Sim. E assim, até falou-se uma coisa, no início lá, por exemplo, de pagamento, essas coisas, querer jogar essa responsabilidade para cima dessa comissão, não sei se a vereadora concorda e tal,
Não, essa responsabilidade não está acima de nós, não depende de nós aqui autorizar os pagamentos dele. Até o momento nós não bloqueamos pagamento de ninguém, né, doutor Daniel? Não tem aqui pedido de bloqueio, não tem nada. Tá? Inclusive, coloca à disposição do doutor, se você quiser depois requerer a cópia, né, doutor Nainto. Não, sim, com certeza. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que o Edson não tem liame, não tem ligação com a administração, com essa bagunça que está isso daí. Porque eu vou ser sincero, você pega o princípio da administração pública, o LIMP, que todo mundo conhece, você consegue ver que isso não está moldado dentro do LIMP, né? A administração atual aparentemente não está. Então, os fornecedores, as pessoas tentam tapar o buraco. E a gente tem que ser realista, a situação é essa, vocês estão aqui para poder averiguar isso daí. E vocês vão conseguir encontrar, porque eu já consegui encontrar. Entendeu? Vocês vão encontrar o que vocês querem. Só que o negócio é o seguinte, estão perdendo pessoas boas que estão ajudando a sociedade, porque a falta de credibilidade vai levar ele para fora. Ele atende diversas outras prefeituras, é irrelevante dores para ele, tá? Irrelevante. Então, assim, vão perder pessoas boas que ajudavam o município. É isso. Por fim, eu agradeço aí pela voz, tá? Muito obrigado. O Edson gostaria de completar, viu? Eu vou te mandar. Doutor, você tem a liberdade de falar tudo. Na questão de atender, eu tenho um áudio de um motorista que o Renato me mandou, porque ele me pediu os pneus da van. Não sei se era van ou um outro carro lá. E o motorista falando com o Renato assim, Renato, eu vou deixar esse carro aí no pátio e eu vou falar com a Carla que eu não vou viajar com esse carro, com esses pneus do jeito que está. Já está no arame, já. E ele me passava esses áudios, me socorre isso, para você ver. O pneu está no arame aqui, que negócio todo. Eu tenho esse áudio, eu vou te mandar para você depois. Aí. Nós vamos fazer uma ata notarial desse áudio, tá? E as imagens também, nós vamos fazer uma ata notarial e vamos enviar para vocês. Para vocês poderem resolver isso, tá? A nossa situação aqui é pessoal, é ele. Tá? Ele para receber o que ele tem de receber aqui da prefeitura. Eu agradeço, tá? Aí, o seguinte, beleza. Você não tem um contrato de venda, ó, de peça, com um fornecedor direto nenhum. Você não tem uma ata com uma plataforma nenhuma. E os carros estão rodando? E não sei de nada? Pode me prender assim. Sei não. Está rodando? Não sei de nada não. Mas sabe de nada como? Você não tem um contrato, você não tem nada, como é que está rodando? Caiu alguém do céu aqui e está fazendo essa caridade de as máquinas estão rodando, carro, as vans estão tudo rodando e tudo quanto faz, sem contrato, sem nada. Então, tem uma coisa para olhar direitinho isso aí. E depois deixa a gente para lá. Edson, a gente agradece, né, ter deslocado Belo Horizonte para estar atendendo essa situação. Agradeço. Assim, doutor, até... Não, eu já preparo lá esse final de semana agora aí, já mando. Depois pode pedir. Um mês? Vai digitar todo o áudio, certo? É assim que funciona. Digita todo o áudio. Mas às vezes uma palavra coloquial, uma coisinha não aparece. Entendeu? Eu gostaria, doutor Leonardo Oliveira Graciano, até agradecer, né, o Edson, você, por estar nos, né, fornecendo essa documentação, que vai muito nos ajudar, né, no que nós estamos aqui empenhados em fazer, tá? Vai ser uma prestação de serviço, não só para essa comissão, para a população de Dores do Indaiá, né? Então, assim, a gente agradece, tá? E agradeço como presidente em nome dessa comissão, né? Agradeço vocês desse deslocamento para cá, então eu dou por encerrado o seu depoimento, Edson, e só aguardar uns 5 minutinhos, tá? Só para... já está aí para assinar. Mas já está rápido, né? Obrigado a vocês, viu?